Unifesp 2026, estamos em Química. A eletrólise de uma solução aquosa contendo íons CrX+, hein? O cara está colocando aqui uma incógnita já. Íons sulfato 2- foi realizada em uma cuba eletrolítica na qual circulou uma corrente elétrica contínua de meio ampere por um período de 2 horas, resultando na obtenção de 0,65 gramas de cromo metálico. Então ele não dá mais informações além disso. Escreva a equação genérica que representa a semi-reação em que se formou cromo metálico a partir desse CrX+, e em qual eletrodo da cuba eletrolítica ocorreu a deposição do cromo metálico, ou onde ocorreu a redução. Bom, esse íon metálico X+, precisa de X elétrons para formar crômio sólido. Você poderia colocar aqui os estados de agregação da matéria, e essa seria a semi-reação. Tem X elétrons aí. Bom, se o nosso metal, ou cátion, no caso, está recebendo elétrons e reduzindo, como é o caso aqui evidente, toda redução acontece no cátodo. Então, em qual eletrodo, né? Essa reação acontece no cátodo, pois reduz o cromo. Então, seria essa a resposta, sem sombra de dúvidas. Item B. Calcule a quantidade de carga elétrica em coulombs que circulou pela cuba eletrolítica durante o processo de deposição dessa massa de cromo metálico. Então, primeiro eu quero saber a quantidade de carga. A quantidade de carga, gente, é uma questão física. Carga é corrente vezes tempo. Então, essa quantidade de carga que foi manipulada por meio ampere num tempo de 2 horas, temos que multiplicar por 3.600 segundos. Isso aqui, se você fizer a continha, vai dar 3.600 coulombs, que é o Czão maiúsculo. Então, seria essa a lembrança. Quantidade de carga, corrente vezes tempo. Depois, sabendo que a corrente de Faraday, constante de Faraday é 96.500 coulombs por mol de elétrons, determine o valor de X, finalmente. Bom, para resultar nesse X, gente, nós temos que trazer essas informações aqui estequiométricas. O crômio, na tabela periódica, vamos caçar aqui, cromo, massa molar, que eles têm na tabela deles lá, né? 52, mais ou menos, gente. 52 gramas por mol, esse é o que você deveria caçar na tabela periódica. Você vai trazer as informações da massa e da carga elétrica utilizada. Nós temos 52 gramas, como eu falei ali, porque são 1 mol de crômio, e X mols de elétrons, sendo que eu tenho 96.500 coulombs por mol. É aqui que está o segredo. Multiplicar o X pela quantidade de carga. Ao final do experimento foi obtido 0,65 gramas de crômio com esta carga de 3.600 coulombs. Coulomb embaixo de Coulomb. O detalhe é colocar esse X que multiplica a constante de Faraday. Feito isso, você pode isolar os termos e cair na continha. Vai ficar 52 vezes 3.600 dividido por 0,65 e por 96.500, que vai dar por volta de 2,98. Portanto, o X é aproximadamente 3. Essa é a carga, então, do crômio. Nosso cátion é o crômio 3+. Então, a questão ela envolvia esse conceito rápido de elétrica. Para tentar dar uma noção, gente, qual seria o esquema? Toda vez que você tem algum cátion com X de carga, ele vai receber X elétrons, formando este metal neutro. Você pode, com certeza, relacionar a massa molar com a constante de Faraday vezes esse X. A constante de Faraday ela vai sempre ser um valor proporcional ao número de mols. A massa do metal que você coloca aqui pode estar relacionada também com a carga, corrente vezes tempo. Então essa fórmula genérica aparece bastante em resumos aí de química, onde você pode determinar o que quiser. Veja que massa molar é uma constante fornecida, Faraday também é fornecido. Agora, a massa do experimento, a corrente e o tempo são dados experimentais. Então aqui você tem mais ou menos uma regra de 3 genérica que sempre relaciona a massa do composto com a carga necessária para isso acontecer. Lembre-se sempre que o número de Knox multiplica Faraday.
e aqui é a corrente vezes tempo. Esses dois parâmetros são proporcionais, pois eles retratam a mesma grandeza, que é Coulomb. Coulomb, né? Vamos escrever direito aqui. Coulomb. E aqui a nossa massa em gramas. Então, basicamente, essa é a parte da eletrólise quantitativa. Existe uma outra maneira, você poderia fazer primeiro a regrinha de 3, massa mol, e aí 52 gramas tem 1 mol, 0,65 gramas tem X, e descobre quantos mols aquela massa ali contém. Você vai chegar em 0,0125 mols. Agora, cada mol desse crômio vai reagir com X mols de elétrons. Você faria essa regra de 3. Então, seria mol de crômio com 1 mol de elétron. Então, 1 mol para X, 0,0125 vai para uma quantidade que, a princípio, eu só vou descobrir pelo Faraday, certo? Então, eu vou colocar, paralela a isso, uma outra continha aqui, a constante de Faraday, que leva em conta o Coulomb e o mol de elétrons. A gente sabe que 96.500 coulombs tem 1 mol de elétrons. Isso é a constante de Faraday. E aquela carga ali, ó, de 3.600 coulombs, quantos elétrons vieram disso? 3.600 dividido por 96.500. Isso vai dar esse valor péssimo de 0,0373 mols de elétrons. Então veja, eu fiz do jeito direto, que nasceu dessa interpretação. Agora você tem essa outra opção. Massa molar era possível de fazer. A relação do Faraday Coulomb com mol de elétrons era possível fazer, e agora você traz os dados para cá. Essa quantidade em mols de crômio veio dessa quantidade de elétrons aqui, 0,0373. E aqui nós temos a proporção da equação, 1 para X. 1 mol de crômio para X de elétrons. Esse que é o problema. Você tem essa relação que se refere à equação química. Aqui é a constante de Faraday, aqui é a massa molar. Esse X, então, vai dar esse valor que eu acabei de encontrar, dividido por 0,0125. E eis que chegamos no mesmo 2,98, que é o mesmo 3 que eu fiz aqui. Então era possível de fazer isso em 3 etapas, sabendo organizá-las conforme as regras de 3, que são convenientes. Quis explorar o máximo aqui a eletrólise, para você recordar dos conceitos dessa aula, que não é tão simples.